Olá, queridos alunos da turma B, do curso de agropecuária do IFMA Campus Caxias, turma do Pronera, e demais membros que estão inscritos no canal, que estão acompanhando as aulas remotas da disciplina de cooperativismo e associativismo. Hoje estamos aqui para a nossa quarta videoaula, e a gente vai dar sequência nos conteúdos. Hoje vou estar abordando com vocês separadamente o associativismo e na aula seguinte o cooperativismo, certo? Então, o associativismo, vocês vão entender aqui no decorrer do conteúdo que ele tem vários segmentos que devem ser abordados para que você possa estar implementando e colocando em funcionamento, né, gerenciamento de uma associação, seja ela uma associação rural, industrial, têxtil, ou qualquer que seja o segmento. Então, hoje eu vou estar abordando para vocês, falando para vocês sobre o associativismo, que é regido pela lei número 10.406 de 2002, certo? No Código Civil, que traz essa denominação, né? São pessoas jurídicas de direito privado, tem por objetivo a realização de atividades culturais, sociais, religiosas, recreativas, etc., sem fins lucrativos, ou seja, não visam lucros e são dotadas de personalidade distinta de seus componentes. Ou seja, a associação, ela não tem a finalidade de gerar lucro, certo? Então, é uma organização social, seja no segmento cultural, religioso, social, recreativo, né, rural, seja uma associação rural, uma associação de pais e mães, associação desportiva, né? A finalidade dela é beneficiar os associados não de forma lucrativa, certo? E ela é regida assim como ela é regida aí no Código Civil, né, dentro dessa lei 10.406 de 2002, né? E ela independe da personalidade do seu associado, né? Se o associado tem uma personalidade e outro associado tem outra personalidade, isso não é impedimento para que eles permaneçam na mesma associação, certo? E aqui eu trago para vocês alguns tipos de associações. Vocês podem estar acompanhando esse quadro 2.1. Nós temos exemplo aqui associações filantrópicas, comunitárias, a defesa da vida e associação de pais e mestres. Então, nas associações filantrópicas, elas agrupam pessoas que trabalham com atendimento de públicos em vulnerabilidade social, carentes, com necessidades especiais. Enfim, são associações sem fins lucrativos. E aqui nas comunitárias, as associações comunitárias buscam resolver problemas de comunidade, bairro, vila ou rua. São aquelas famosas associações de moradores. Exemplo, associações, Associação dos Moradores do Povoado Caxirimbu. Um exemplo, associações dos moradores da comunidade Eugênio d'Água. Enfim, as pessoas se organizam visando resolver um problema comum da associação. E aqui outra exemplo de defesa da vida. Nós temos aqui, ela atua em defesa ou apoio de pessoas, animais e meio ambiente. São exemplos de associações protetoras de animais, do meio ambiente, de prevenção de doenças, grupo de apoio a pessoas viciadas, enfim. O que eu quero que vocês entendam é que essas associações, elas não têm fins lucrativos. O objetivo principal dela é resolver um determinado problema que uma pessoa só não consegue resolver. Então, eu citei aqui para vocês, filantrópicas, comunitárias, defesa da vida, que são aqueles que estão mais preocupados aí onde o objetivo principal é resolver problema com pessoas que têm algum tipo de doença, seja doença alcoólica, seja doença sexualmente transmissíveis, pessoas com algum tipo dessa doença, certo? A Associação de Pais e Mestres, que representa a organização da comunidade escolar, com o objetivo de melhorar as condições de ensino-aprendizagem e promover a integração sociocultural. Então, aqui é mais direcionada a atividades educativas, certo?
Nós temos outros exemplos culturais, desportivos e sociais, são grupos de pessoas ligadas a atividades literárias, artísticas, desportivas ou grupos com características semelhantes, né? Está mais realizado, está mais designado aí para atividades desportivas e culturais. Associações de consumidores, são grupos de consumidores que se organizam para o consumo de produtos dentro dos preceitos da alimentação saudável, com justiça social e ambiental, né? Associação de classe, são organizações que são criadas visando determinada classe de trabalhadores, são exemplos conselhos profissionais, aí eu cito o conselho a qual eu faço parte, que é o CREA, né? Que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Agora tem o Conselho Regional dos Técnicos Agrícolas, né? Também faço parte, então eu estou no CREA, estou no CTA, que é o Conselho de Técnicos Agrícolas. Temos ainda as confederações, a Confederação Brasileira de Futebol, né? Temos associações de trabalho, que são organizações de trabalhadores que visam a realização de atividades produtivas ou apoio coletivo ao trabalho, a Associação de Máquinas Agrícolas, do meio rural, de agroindústria, né? Coletiva, de produção de insumos, enfim, são vários exemplos. Aqui, na coluna esquerda, temos os tipos de associações e ao lado direito, na coluna direita, tem uma descrição de cada uma, certo? Enfim, existe vários tipos de associações onde o objetivo principal é o bem coletivo, né? Sem fins lucrativos, que isso fique bem claro. As pessoas se organizam em uma associação para resolver um determinado problema, para representar uma determinada classe produtiva, né? Para representar uma determinada classe desportiva, certo? Enfim, são vários tipos de associações. O associativismo também é um dos caminhos para as famílias de agricultores se empoderar e buscar maior inserção e visibilidade na sociedade. O associativismo é mais do que uma forma de organização, é uma construção e uma conquista social, né, segundo a Fundação Banco do Brasil, no ano 2009, né? Então, as pessoas organizadas, elas têm uma maior visibilidade do que trabalhar de forma isolada, certo? E no meio rural, nós temos aí um papel importantíssimo da extensão rural, dos extensionistas, aqueles que levam a técnica produtiva, né, o conhecimento técnico para dentro de uma determinada propriedade ou comunidade produtiva no meio rural, né? Então, o papel do extensionista não é apenas levar esse conhecimento técnico, chegar lá de forma engessada, né? Dizer, eu aprendi assim na faculdade, tem que ser passado dessa forma. Não é assim que é feita a construção do meio rural. Tem toda uma vivência, uma construção coletiva, né, daquela comunidade, daquela sociedade, e o extensionista tem que trabalhar isso e, em meio a isso, inserir as suas técnicas produtivas, para que a comunidade se desenvolva, né? E dentro das associações, da construção das associações, a extensão rural, os extensionistas têm papéis importantíssimos na construção dessas associações, certo? E agora eu mostro para vocês aqui alguns passos que são importantes para você montar uma associação, para você organizar uma associação, né? A primeira indagação que deve ser feita, pessoal, antes de você pensar em organizar aí uma associação, é se os agricultores ou a comunidade local, elas têm necessidade de se organizar. Essa é a primeira indagação. Você como extensionista, chegar numa associação, você identificou aquela sociedade, elas estão trabalhando de forma, aquela comunidade trabalhando de forma desorganizada, isolada, tem muitos conflitos, né? Logicamente, como extensionista, você tem essa percepção e você indaga, né? Se eles têm a necessidade de se organizar. Você chega para a comunidade e fala, pessoal, eu observei que vocês estão trabalhando de forma isolada, tem muito conflito, tem muito problema.
vocês não querem se organizar para a gente botar aqui uma associação, trabalhar de forma coletiva, e fica melhor para a comunidade se desenvolver do que você trabalhar de forma isolada. Então, esse é um papel do extensionista, certo? Ele vai conseguir identificar isso, ou não, ou simplesmente ele chega lá na comunidade, já é organizada, né? Já existe uma associação, ele vai dar apenas seguimento naquela associação, identificar os possíveis erros, caso existam, e procurar resolver junto com os associados, nunca de forma isolada. A extensão rural não pode assumir uma postura autoritária, né? Como eu falei para vocês, a extensão rural, o extensionista, ele não pode chegar lá com uma metodologia pronta, né? Ele chega lá e dizer, a metodologia que a gente vai trabalhar vai ser essa. Por quê? Ele não pode fazer isso. Porque aquela comunidade, aquela determinada comunidade, associação, ela já tem uma metodologia própria de trabalho, certo? Então, se os produtores rurais, a comunidade Eugênio d'Água, a comunidade Caxirimbu, eles já trabalham de uma forma organizada, já tem uma metodologia de trabalho dentro dos meios produtivos, seja o cultivo de mandioca, o cultivo de milho, a criação de animais, o extensionista, ele tem que trabalhar aquela metodologia, né, e aplicar os conhecimentos técnicos dele, né, identificar os possíveis erros naquela associação e corrigi-los, mas sem alterar a metodologia de trabalho dos produtores de forma drástica, de forma engessada, né? Ele chegar lá e querer mudar da noite para o dia. Não funciona dessa forma, né? Então, a extensão rural ela não pode adotar esse papel autoritário. Todas as decisões são tomadas em conjunto, certo? Com o extensionista e os associados. E nos momentos que exige elaboração de documentos e registros, poderão auxiliar os agricultores a trabalhar com toda essa burocracia, que é diferente do que eles já estão acostumados a trabalhar, certo? Na propriedade. Então, os agricultores, eles estão acostumados a trabalhar na lavoura, né? Na criação de seus animais, no desenvolvimento da sua propriedade. Sempre eles vão ter, né? Nem, às vezes não em comunidade já bem organizada, mas no início, é muito comum que eles se deparem com essa dificuldade, né? Eles apresentam essa dificuldade de entender esses processos burocráticos. É aí onde o extensionista vai entrar, né? E vai auxiliar os produtores nessa questão burocrática, certo? Então, é outro papel do extensionista. Porém, em comunidades onde já existem associações bem estáveis, né? Já bem produtivas, né? Associações bem organizadas, onde os associados têm uma participação, né, efetiva, o extensionista não vai ter tanta dificuldade. Porém, em associações que ainda estão no início, é muito comum isso acontecer. E ele tem que ter esse papel mediador, né, de resolver os problemas junto com a comunidade, esse papel esclarecedor. E quando os agricultores utilizam expressões como a nossa associação, nós construímos, a gente se organizou e conseguiu, significa que eles se sentem parte do processo. E a associação tende a perdurar e se tornar cada vez mais forte, né? Então, aqui temos nessa pequena chave, a vida realmente mudou para melhor depois que nos organizamos, né? Então, isso é uma fala do produtor. Está um pouco pequeno, mas o que está querendo dizer é isso, dentro dessa chave, desse balãozinho aí, certo? Então, quando você percebe numa determinada comunidade esse tipo de expressões, significa que a associação foi bem construída, foi construída com diálogo, com a participação de todos os membros, de todos os associados, e não foi construída de forma isolada. O institucionalista não construiu sozinho, um produtor não construiu aquela associação sozinho. Então, ele se sente parte do processo, porque realmente ele participou. Né? Ele participou, ele não foi apenas consultivo, ele foi deliberativo, ele deliberou, ele participou, discutiu as ideias. E isso é que faz uma associação se fortalecer e crescer cada vez mais. É isso que a gente quer que vocês, alunos, vocês pais que vão estar acompanhando seus filhos, seus alunos, aprendam, vocês participem
desses momentos importantes, de discussões e construção de uma determinada associação, para que ela se fortaleça dia após dia. Agora, se você chega numa comunidade e você identifica esse tipo de expressão, por exemplo, a associação que o sindicato organizou, eu sou sócio da associação de fulano de tal. Significa que ele foi apenas consultivo, ele foi apenas um número dentro dessa associação. Ele não participou, né? Ele não participou ativamente da construção da associação desde o início. Ele apenas foi inserido dentro de uma associação que alguém criou. Para ele não tem significado algum aquela associação. Como está aqui na chave, no balão. A associação que o sindicato organizou, não vejo muita utilidade nisso tudo. Então, para ele, tanto faz como tanto fez, ele vai continuar trabalhando de forma isolada. Por quê? Ele não participou ativamente do processo de construção dessa associação. Então, ele não se sente parte. E isso é muito ruim para a comunidade, porque ao invés de você, como extensionista ou um sindicalizado, você ajudar aquelas pessoas, você vai estar atrapalhando, porque você não consultou as pessoas, você não deu chance para elas exporem suas ideias, né, debaterem suas ideias, enfim. São muitos problemas que vai ser gerado em função disso, né, em função dessa construção isolada de uma determinada associação. Isso não é bom para a comunidade. E agora os passos para a organização de associação. Então, o primeiro passo aí é a mobilização e motivação do grupo. Então, você vai reunir o grupo, levantar os principais problemas, levantar as principais potencialidades, discutir com a organização, né? Poderá ajudar os agricultores a resolver problemas e aproveitar as potencialidades. Então, é muito comum você ir numa comunidade produtiva e vai chegar várias pessoas, eu tenho um problema disso, tenho um problema com minha criação, minha produção de mandioca não desenvolve. E muitas das vezes são problemas comuns de todos os agricultores, né? Todos os agricultores vão chegar com os mesmos problemas. É aí onde você identifica que é possível você resolver esses problemas através de uma associação. Então, o primeiro passo é a mobilização e motivação do grupo. E durante esse processo inicial de motivação, é importante que os agricultores conheçam outras experiências associativas. Então, nesse momento de motivação, nesse primeiro passo, você deve mostrar para eles associações que deram certo, cooperativas que deram certo. Se possível, levar alguém que já tem experiência com associação, com cooperativismo, alguém que participe de uma cooperativa, de uma associação que vem dando certo. Isso é muito importante nesse primeiro passo. Nessa etapa, também são elencadas as instituições que poderão auxiliar os agricultores, tais como as prefeituras, sindicato, ONGs e EMATER. É muito importante construir alianças para obter apoio técnico, financeiro e de outros recursos, tais como obras, estradas, caso não tenha acesso, a construção de instalações, né, de estrutura física, o prédio da associação, enfim. Mas deve-se tomar muito cuidado para que essas instituições parceiras, como, por exemplo, bancos, né, sindicatos, ONGs, prefeitura, ao se inserir, não acaba destruindo, discutindo pelos agricultores. Né? É muito comum, infelizmente é muito comum, quando você procura essas instituições, como prefeitura, sindicato ou ONGs, elas irem principalmente para o meio político. Ajudam na construção da associação, porém, futuramente alguém vai querer se beneficiar em cima disso, vai dizer, não, eu participei. Lembra quando você me pediu apoio financeiro? Eu estava lá. Lembra quando você me pediu um material para construir a prédio da associação? Eu estava lá, eu ajudei. Então, eu quero me candidatar a prefeito, a vereador, você vai ter que me apoiar, você vai ter que me ajudar. E vai ter que, digamos assim, fazer a cabeça dos associados para que votem em mim. Isso é muito comum, muito comum. Então, o extensionista e os próprios associados, as pessoas que estão interessadas em montar a associação, ao procurar essas instituições, tem que deixar bem claro, aqui é uma associação, uma cooperativa de produtores, não é uma coisa que você vai utilizar futuramente como político. Mas, infelizmente, isso acontece muito aqui no Nordeste, né? Por Sul, existe muita diferença para cá, né? Eu ainda não acompanhei, mas tem colegas que já acompanham lá.
no Sul, e eles dizem que é totalmente diferente, as pessoas que se organizam e buscam apoio dessas instituições, e elas não, infelizmente não, e felizmente elas não integram esse meio com esse objetivo político, mas no Nordeste ainda acontece muito. Aqui mesmo em Caxias tem muito isso. Então, de acordo com a Lei 10.406 de 2002, o Estatuto da Associação deve conter as seguintes partes, aqui no passo 2, né? Denominação, os fins e a sede da associação. Então, nesse capítulo 1, vai lá, quando você estiver constituindo o documento, que é o estatuto, um documento longo, é ele que vai direcionar a cooperativa, né, a associação, você vai ter esses capítulos aí. Nesse momento é importante, né, você ter o apoio de uma pessoa que entenda de legislação, né, um advogado, né, então, você vai fazer a denominação, a Associação dos Produtores de Mandioca do Povoado Caxirimbu, a Associação dos Criadores de Abelhas Nativas do Povoado Eugênio d'Água, enfim, você vai fazer a denominação aí da associação, certo? Também isso vale para a cooperativa. No capítulo 2, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. Então, no capítulo 2, você vai dizer o que pode causar a demissão, né, a admissão, como que o associado vai se associar, como que ele pode ser demitido, como que ele pode ser excluído dessa associação, né, enfim. Os direitos e deveres de cada associado, aí no capítulo 3, o que cada um tem direito e o que ele deve fazer para manter a associação funcional, as fontes de recursos para manutenção. Então, se você vai contar com o apoio de uma prefeitura, de um sindicato, de uma ONG, de uma empresa de assistência técnica e extensão rural, enfim, do próprio INCA, no caso de vocês que são assentados aí das comunidades Caxirimbu, né, comunidade de d'Água, Rodagem, enfim, as fontes de recursos que você necessita para sustentação desta associação. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, então o Conselho Fiscal, o Conselho Administrativo, se vai ser por indicação, se vai ser por sorteio, se vai ser por votação, você vai ter que determinar isso tudo no Estatuto. As condições para alteração das disposições estatutárias e para dissolução. Então, se você quiser alterar esse Estatuto futuramente, você tem que deixar bem claro nesse capítulo 7, 5, né? Aliás, 6. E no capítulo 7, a forma de gestão administrativa de aprovação das respectivas contas. Então, aqui no capítulo 7 vai ser determinado como que vai ser o gerenciamento dessa cooperativa. Se vai ter um presidente, se vai ter um vice-presidente, se vai ter um tesoureiro, ou dessa associação, né? Se vai ter um caixa, um fluxo de caixa ali, recurso financeiro para você trabalhar, né? Fazer um curso, um momento de lazer com os associados, né? Uma viagem, uma visita técnica, algo do tipo, certo? Aí, no capítulo 1º, vai ter as denominações. Cada capítulo daquele vai ter um artigo, um parágrafo. Por isso que é importante, nesse momento, a participação aqui, o apoio de um advogado, que ele vai conseguir organizar esse estatuto de acordo com o que diz a legislação, certo? Inclusive, deve ter um advogado nesse momento. Esse advogado pode ser custeado pela prefeitura, pode ser custeado por uma ONG, pode ser custeado por um sindicato, e não necessariamente pelos associados, né? Aqui, aí segue nos capítulos. No capítulo 1 vai ter artigo 1, artigo 2, parágrafo 1º, parágrafo 2º, a linha A, a linha B, enfim, como deve ser organizado um estatuto, né, de acordo com como se fosse a criação de uma lei, por exemplo, né. O estatuto é o documento que vai orientar a cooperativa, certo? Ou a associação. Os artigos 3º, 4º, 5º e 6º, segundo, 3º, 4º, né, aí, 3º, 4º, 5º e 6º são necessários por exigência legal, portanto, não precisa de discussão no grupo. Então, aqui, o advogado, ele consegue fazer isso e não necessariamente tem que ter a presença ali dos associados nesse momento, né?
Nessas discussões é importante definir se a associação terá um número limitado de sócios, se haverá diferença entre os sócios fundadores e outros que, porventura, vierem a entrar na organização. Então, é obrigatório que todos os membros da determinada comunidade participem da associação no momento de criação ou até o fim da associação, certo? Mas você precisa deixar no estatuto bem claro, por exemplo, se no início da criação da associação somente 20 pessoas se interessaram, se essas pessoas terão alguns privilégios perante aqueles que futuramente queiram ingressar ou não, tudo isso tem que deixar bem claro no estatuto. Então, no estatuto está resguardado, certo? E é importante que os associados sejam os que iniciaram a associação, iniciaram a cooperativa, ou os que vierem a adentrarem, a se associarem futuramente, tenham conhecimento desses documentos, certo? Então, todas as pessoas associadas devem conhecer esse documento, porque é nele onde vai estar os direitos e deveres de cada um dos membros, certo? Então, eu encerro a aula aqui nesse tópico, nesse slide, certo? Nesse penúltimo slide aqui, que é o segundo passo. Na aula seguinte, eu vou trazer para vocês aqui os demais passos. É um conteúdo um pouco extenso, mas é baseado nesse conteúdo que vocês vão montar a associação. Vocês, como futuros técnicos agropecuários, futuros engenheiros agrônomos, né? Futuros engenheiros florestais, futuros extensionistas da própria comunidade de vocês. Então, eu vou estar trabalhando de forma bem dividida o associativismo e o cooperativismo para que vocês entendam o passo a passo de como criar, de como gerenciar uma associação, uma cooperativa, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês. Eu deixo na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem a frequência eletrônica, assistam os vídeos anteriores e boa sorte a todos, tenham todos um bom proveito desta videoaula e até a próxima videoaula, tá bom?